Todo time executivo, o C-Level, já entendeu que reputação ela é muito mais do que uma vitrine, ela é um gerador de negócios. Olá, sejam bem-vindos ao Comunicar Inspira. No episódio de hoje nós recebemos Leandro Bortolassi. Ele que é fundador da Age Technologies, para conversar sobre um assunto que é a especialidade deles, reputação de marcas ou reputação corporativa. O Leandro é jornalista, especialista em marketing, gestão empresarial e gestão de business analytics. Atua há 14 anos na área da comunicação corporativa em posições de liderança nas principais agências de relações públicas do país. Também é palestrante e professor em cursos de pós-graduação na área de proteção de dados. Bem-vindo, Leandro. É muito bom receber você aqui. Olá, Pamela. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz em participar com vocês. Vamos lá. Para a gente contextualizar o pessoal, a Age é uma empresa de consultoria especializada em gestão de crises de imagens, que integra Data Analytics com comunicação empresarial. Como que você define esses conceitos de reputação de marca ou reputação corporativa? Perfeito. A Age nasceu, na verdade, como uma empresa de comunicação, muito focado na área de gestão de crise de imagem e reputação, que estão relacionados diretamente. Eu trouxe isso da minha experiência, tanto na área de comunicação corporativa quanto na área editorial, onde eu trabalhei durante alguns anos como jornalista. Com o passar do tempo, a partir do ano passado, a gente foi incorporando novas técnicas na área de comunicação, que é uma ciência subjetiva, mas a gente tem uma proposta de tornar a comunicação uma ciência cada vez mais exata, que o mercado demanda isso, né? Então, quando nós trabalhamos com foco em reputação, é atendendo a uma demanda do time executivo das companhias. Todo time executivo, o C-Level, já entendeu que reputação ela é muito mais do que uma vitrine para o negócio, ela é um gerador de negócios. Então, se a gente começar a pensar quanto reputação gera de negócios para uma companhia, talvez a gente não consiga enxergar de imediato um exemplo, mas se a gente pensar um pouquinho, você, por exemplo, consegue imaginar um serviço de carro compartilhado por aplicativo. Você dificilmente vai utilizar uma corrida com um motorista que tem uma avaliação ruim, ou quando você faz uma compra no e-commerce, por exemplo, uma preocupação muito grande é com o nível de reputação desse vendedor. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Mercado Livre. Se a linha não tiver verde, é uma preocupação para você, porque você não sabe o histórico dele, você não sabe qual é a avaliação dos outros clientes com relação à experiência que tiveram com ele. O sistema de entrega, de delivery mesmo. Então, será que você vai adquirir algum produto de um estabelecimento que tenha uma avaliação ruim? Então, o conceito de reputação nada mais é do que uma avaliação social sobre alguém, algum grupo ou uma entidade, tá? Então, a gente procura trabalhar dessa forma, agregando elementos da área de Data Analytics para a área de comunicação corporativa. E qual que é a importância dessa área para os negócios, né? Até ouvindo você falar sobre o Mercado Livre, está totalmente relacionado até mesmo à decisão de compra, né? Exatamente. A reputação, como eu mencionei anteriormente, ela é uma preocupação, sim, de todo o C-Level das companhias. São aspectos de negócios que estão no radar desses times executivos e que acabam, a soma desses aspectos, eles acabam confluindo na reputação dessa marca. Então, por exemplo, quando a gente fala de inovação, a forma como os teus clientes, a forma como os teus concorrentes, como o mercado enxergam a tua capacidade de inovação, o perfil do líder e do gestor dessas companhias, como os teus funcionários percebem essas empresas, as políticas de cidadania e sustentabilidade que são mantidas pelo negócio, ou o conjunto de ética e valores que são praticados no mercado pelas companhias. Tudo isso, quando você tem o uso de uma metodologia que consegue dimensionar, acaba sendo refletido na reputação corporativa de uma empresa, né? Então, o conceito de reputação corporativa, ela veio do amadurecimento de uma série de parâmetros que foram incluídos para analisar a viabilidade ou não de um negócio. Por exemplo, o que se usam os analistas de mercado, quando eles vão estudar uma companhia num processo de abertura de capital ou uma startup, né? Eles têm uma série de parâmetros que são analisados. O que a gente consegue fazer é dimensionar, quantificar esses parâmetros e transformá-los em um indicador de reputação, por exemplo.
E você comentou, né, que o trabalho de vocês começou na questão da gestão de crises. Como que uma marca ela pode se preparar para isso? Eu não sei se isso é possível, mas olha, uma marca que esteja preparada para na hora que vier uma crise, talvez ela gerir da forma mais eficaz, vamos assim dizer. Ótima pergunta. Eu costumo dizer que toda crise, ela é previsível. Ela sempre vai dar indícios. Então, qual é o principal aspecto que você tem que ter? Planejamento, né? Você tem que ter um time multidisciplinar tomando decisões numa empresa, principalmente em situações que possam expor essa companhia numa situação crítica, né? Então, quando você tem apenas um olhar sobre decisões, isso acaba gerando um risco muito maior de um potencial de crise, né? Então, por exemplo, existem situações em que uma fala maldita, ela pode colocar uma companhia numa situação complicada. Então, imaginemos aí que seja uma companhia com capital aberto e que ela tem ações na Bolsa de Valores. Se você dá uma informação que pode ser interpretada de uma forma confusa pelo mercado, isso pode gerar um prejuízo financeiro ou então uma debandada de clientes, dependendo de um posicionamento que você tome, né, em relação a um determinado assunto. Então, a nossa recomendação sempre é planejamento, mas toda a parte de planejamento ela requer um passo anterior, que é a parte de mapeamento de pontos sensíveis. Você tem um negócio, quais são os pontos sensíveis desse negócio? E não adianta dizer que não, que a minha empresa ela é idônea, que ela não tem qualquer tipo de problema. Ter problema é uma coisa, ter pontos sensíveis é uma outra coisa. E eles são perfeitamente mapeáveis, existem metodologias para isso. E isso é uma ferramenta extremamente valiosa, porque você já consegue montar um plano de ações caso uma situação desse tipo venha a acontecer. Então, diria que hoje é mapeamento de cenários, mapeamento de pontos sensíveis e planejamento, para que você saiba como reagir numa situação desse tipo. O ideal é que você nunca precise reagir, porque você consiga evitar isso a tempo, né? Esse ponto sensível que você menciona é como se fossem os pontos de contato da marca? É uma dúvida minha mesmo. Pontos sensíveis, por exemplo, existem uma série de fatores que podem ser considerados pontos sensíveis, seja a conduta de funcionários, seja a forma como uma empresa se manifesta diante de algumas situações, seja a qualidade dos produtos mesmo. Olha, temos um exemplo muito claro, o recall. O recall é uma situação de crise para uma empresa. Só que, se ela for bem administrada, é uma situação preventiva. A empresa ela tem um problema, ela vem a público informar que, um exemplo, um recall de veículos, existem um potencial de risco numa determinada série de chassis e você vai ter que fazer um reparo preventivo para evitar que algo mais grave aconteça. Entendeu? Então, isso é muito importante, você mapear quais são esses processos. Então, por isso que eu digo que toda crise, ela é perfeitamente mapeável. Você consegue mapear quais são esses cenários. É claro que tem, assim, situações, por exemplo, um acidente aéreo, que é difícil, a gente está falando de uma fatalidade, mas mesmo assim, eu trabalhei durante um tempo para o setor aéreo, que é um dos setores mais regulados que existem, com maior volume de protocolos, exatamente para evitar esse tipo de situação, né? Mas para o nosso dia a dia aqui, por exemplo, quando você deixa de responder um cliente numa rede social, por exemplo, e deixa ele no vácuo, isso é um potencial de crise, porque mostra a forma como você se relaciona com esse cliente. Então, é claro, a escala disso, ela vai ampliando de acordo com o tamanho de uma companhia. Mas, por exemplo, se você tem um pequeno negócio, você tem uma maneira de lidar com o cliente que não é respeitosa, e esse cliente pode interpretar isso como um descaso, a gente vive num momento em que qualquer pessoa pode ser um influenciador de opiniões. Isso pode espalhar. Eu ia comentar isso agora. Exato. Eu ia comentar isso agora, porque a gente vê o poder que o digital, né, que o mobile deu para as pessoas ali na mão, e aí, como você disse, tudo é mapeado e planejado. E até mesmo uma pergunta que não estava aqui no nosso roteiro, mas eu acho legal, assim, pela sua expertise, você tem muita experiência com essas grandes marcas, mas você já chegou a atender também o pequeno consumidor, como você falou, o que eles podem fazer como pequenas marcas que, olha, isso você evita a crise. Você citou a questão do atendimento, né, do tempo de resposta rápido. Tem mais alguma outra coisa que você daria como orientação para gerir uma crise e cuidar da reputação dessa marca pequena? Eu prefiro sempre prevenir a crise, né?
Então, estar atento ao que o teu consumidor fala é extremamente importante, né? Porque isso vai te balizar a qualidade do teu atendimento. Estar atento para onde o mercado vai também é outro fator fundamental, porque isso vai influenciar na tua competitividade. Não é que você vai ter que fazer a mesma coisa que o teu concorrente, de repente você vai ter que fazer algo totalmente diferente do que o seu concorrente faz, porque pode se mostrar uma prática que não seja boa, né? Então isso vai influenciar o seu poder de decisão, a sua capacidade de tomada de decisão, né? Então, quando você tem um pequeno negócio que você lida diretamente com o teu consumidor, esse ponto ele é muito mais sensível, porque você é o negócio e o seu consumidor está aqui do outro lado. Eu entendo que em muitos casos o próprio empreendedor é quem toma todas as decisões, é quem vende, é quem faz toda a planilha financeira, é quem entrega, quem produz e quem atende o consumidor na rede social. E às vezes ele pode, por algum motivo, se estressar, responder de uma forma indevida, e isso pode comprometer extremamente a reputação da marca dele. É exatamente o que a gente comentou. A rede social ela te deu muito poder para obter informação. Isso é bom para que as empresas elas mantenham o seu patamar de qualidade elevado, mas também pode ser um risco, dependendo da forma como a tua mensagem é interpretada no mercado. Muito legal essa sua observação sobre os pequenos negócios, justamente porque às vezes eles são as pessoas que fazem tudo. E um print ali, você sabe que eu acho que a má reputação, né, ela viraliza muitas vezes do que a boa, né? E uma coisa que eu acho bem interessante do trabalho de vocês, né? A gente se conheceu desenvolvendo o site, fizemos o vídeo de lançamento do produto de vocês, que é o H-Score, essa ferramenta que vocês desenvolveram, né? Uma metodologia onde vocês integram a ciência de dados, a técnica de gestão para análise assertiva da comunicação. Explica como que você chegou a esse desenvolvimento dessa metodologia e como que o H-Score ele contribui na reputação das marcas, para a reputação das marcas, né? Ótimo. Na verdade, o H-Score, que é a nossa plataforma, ela é o produto final de uma metodologia que foi desenvolvida, né? Eu sou um entusiasta da área de comunicação, trabalhei durante muito tempo em agências, em empresas e também como jornalista, inclusive na área de tecnologia. Então, cobri o setor de TI e telecom durante um tempo, fui trabalhar em companhias da área de TI e isso sempre esteve no meu DNA profissional, né? Inclusive com formação técnica antes mesmo da faculdade. Só que assim, a área de comunicação me encanta, mas ao mesmo tempo me intriga, porque é uma área extremamente subjetiva. Então a gente não consegue pensar, enquanto comunicadores, em padrões estatísticos na área de comunicação. Geralmente existe até uma piada, né, de que jornalistas e calculadoras não têm uma boa relação. Então eu comecei a pensar muito sobre isso e para poder desenvolver uma forma de tornar a comunicação cada vez menos subjetiva e mais assertiva, mais objetiva. E foi a partir da ciência de dados, que é um modelo de pensamento que transforma qualquer tipo de informação em dados e esses dados podem ser analisados. Então a gente começou a pesquisar muito sobre comunicação. E a comunicação ela existe para quê? Primeiro, para entregar uma informação. Mas qual é o resultado disso? Se fazer ser entendido. E 2, formar um pensamento sobre você, uma avaliação social sobre uma pessoa, uma empresa, uma entidade. Então, a partir daí a gente identificou que essa avaliação é a reputação, né? Você se comunica para que você seja bem percebido. Por exemplo, por que um influenciador digital se comunica? Por que ele é chamado influenciador? Porque provavelmente ele tem alguma capacidade de mudar comportamentos. E reputação é a mesma coisa. Você pode influenciar uma decisão de negócio de uma empresa. Por exemplo, um país, quando a gente fala de reputação, um país tem reputação. As agências de rating existem exatamente para isso, para te dar uma avaliação econômica e financeira. Os dados da OMS te dão nesse momento qual é a reputação da tua área de saúde, da sua capacidade de tomar decisões, né? A gente está passando por um momento de pandemia e esses dados são usados para isso. Então, o que a gente começou a identificar é que era possível identificar padrões para se estabelecer uma análise de reputação. Então, a gente começou a usar
unir a expertise em comunicação, integrando com técnicas de data science, incluindo o uso de algoritmos de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então, por exemplo, a gente consegue te dizer que hoje qualquer tipo de comunicação que você vai emitir, seja pela sua empresa, seja um discurso político ou até mesmo um texto bíblico, eles têm padrões de comunicação que nós conseguimos mapear. Nós já fizemos esse teste, já validamos isso e é impressionante. Então, a análise de reputação que nós desenvolvemos, ela é baseada nisso. São 8 aspectos de negócio e que cada um tem um comportamento. E a gente consegue extrair de lá informações estatísticas para te dar um indicador. No final de uma taxa de possibilidade de 100%, a tua comunicação as pessoas reagiram à tua comunicação em tanto. Então, esse é o teu indicador. É claro que é uma maneira muito simples, de eu dizer, para traduzir um arcabouço tecnológico muito grande. A gente está falando de contas aí, por exemplo, que cada tweet ele é analisado por mais de 40 variáveis. Um tweet, seja ele um emoji, uma palavra ou uma frase de 200 caracteres. Então, se uma empresa tiver 1 milhão de tweets, a gente está falando aí de 40 milhões de variáveis para serem estudadas. Entendeu? Então, por isso que a gente usa inteligência artificial, por causa do volume de informações, você precisa de uma escala rápida para isso. Então, o Weight Score funciona dessa forma. É uma técnica muito parecida com os outros sistemas de score, por exemplo, o que você tem no sistema bancário, que analisam o teu perfil enquanto cliente do sistema financeiro. Como é que é a tua relação com o teu banco ou com outras entidades do setor? Esse cruzamento de informações te dá um número. Fala, olha, numa escala de 0 a 1000, você é um cliente 850, que é um número muito bom. Então, mas o que é possível fazer para melhorar isso? A gente consegue identificar como você pode melhorar a maneira de se posicionar. O que você está falando que o teu interlocutor não está entendendo? Será que você precisa ser mais claro? Ou isso que você fala, ele é muito bem percebido pelo seu público? A gente pode usar esta metodologia para melhorar isso em outros aspectos. Você quer ser reconhecido como uma empresa inovadora? Perfeito, a gente consegue te ajudar. Se o teu foco é desenvolvimento sustentável, a gente consegue te ajudar a criar uma narrativa, um discurso, de forma que o teu público perceba isso, é claro, desde que haja verdade dentro da tua empresa, dentro da tua entidade para isso, E até mesmo monitorar, Como você estava falando eu acho que a ferramenta da monitoria para as marcas, ela é a mais, vamos dizer, que me chama a atenção, porque você falou, é um score, eu trabalhei em banco, então eu sei como é essa escala, a pontuação, e aí que a gente no banco orientava, olha, você precisa ter produto, precisa ter relacionamento, para poder melhorar o seu score, que com a gente liberar mais possibilidade de crédito para você. Aí trazendo essa realidade para as marcas, se de 0 a 1000 a marca está 800, e aí ali no Weight Score ele consegue monitorar que essa reputação ela caiu para 500 talvez, mas o que aconteceu? E aí ele indica o que foi essa queda também, é isso, Exatamente, a gente consegue identificar o porquê caiu, o porquê subiu, mas o melhor disso tudo, em tempo real. Então, quando a gente fala que usa algoritmo de inteligência artificial, esse algoritmo ele faz o quê? Ele faz a leitura de todo o conteúdo e ele faz a identificação de uma estrutura de 8 aspectos. Então, são padrões de comunicação. Então, a gente usa a inteligência artificial exatamente para isso. Porque se você tiver que fazer uma leitura de 100 matérias na imprensa, por exemplo, esse algoritmo vai fazer em poucos minutos. Você não vai precisar de uma pessoa sentada, lendo todos esses materiais, usando uma planilha para poder pontuar, olha, aqui eu acho que ele falou isso. Não, o algoritmo ele já faz isso. Então, por isso que ele é gestão em tempo real. Você insere a informação e ele te devolve um balizador estatístico para isso. Para que você possa, estamos no caminho certo ou não? Tem alguma coisa errada? Vamos corrigir isso agora. Porque na área de comunicação, uma das coisas que são essenciais é a reação rápida. Não adianta você enviar um relatório para uma empresa, um prestador de serviço na área de comunicação envia um relatório para um cliente,
um mês depois do trabalho realizado. Este é o relatório de atividades do mês de abril. Ele só tem uma função, é uma prestação de contas para a área financeira, para recebimento. Mas para a gestão estratégica, eu diria que ele tem efetividade zero, porque hoje as empresas precisam tomar decisões em tempo real, e decisões, inclusive, de posicionamento, né? Então, as companhias precisam saber se o que elas estão dizendo está gerando uma reação compatível às expectativas que essas empresas têm, com os objetivos de negócio. Então, hoje é inviável você planejar uma ação, executá-la num dia e passar um relatório de resultados daqui a um mês. Falar, olha, e baseado somente em número de exposições, número de curtidas. O que nos interessa é saber como as pessoas reagiram a isso. Por que elas curtiram? Elas curtiram por uma razão, então a gente quer identificar os padrões que levaram esse interlocutor a interagir com a tua marca, entendeu? Então é isso que a gente consegue fazer. Entendi, muito bom conhecer, né, assim, um pouco mais. Eu estava conversando com o Rodolfo essa semana, meu sócio, e aí falando das novidades, fazia tempo que a gente não conversava. Aí falei de vocês, ele falou, nossa, Pamela, que legal. Eu falei, Rodolfo, o trabalho deles é super complementar ao nosso, porque a gente sempre teve essa dificuldade aqui, sempre foi uma inquietação da frase, como colocar o indicador resultado, como apontar uma coisa que é tão subjetiva para as marcas. E aí eu apresentei, falei um pouco da história de vocês, eu falei, é um dos motivos de eu ter chamado o Leandro para o nosso projeto, é porque eu gosto muito do trabalho deles, eu acredito que assim, vai fazer muito sentido para tudo aquilo que a gente sempre falou como frase. O trabalho da Eixe é um trabalho que vem assim, só afirma, e é uma tendência que vocês estão, que não tem como quem é da área de comunicação fugir, que é unir essa questão da ciência de dados, é unir as novas tecnologias, mas tudo a favor das empresas, né? E isso que você pontuou agora no final, falando sobre a tomada de decisão de negócios, eu acho que é um conteúdo tão rico que eu vou até deixar anotado aqui de insight pra gente, quem sabe, futuramente voltar a falar sobre isso, né? Porque não é simples fazer essa tomada de decisão dentro do negócio, ainda mais quando envolve marcas que têm valor, que têm capital aberto, como você disse. Eu vou deixar aqui anotado pra gente voltar a conversar sobre isso, porque é um tema super importante. Assim, eu costumo dizer, quando eu estou conversando com algum gestor de comunicação, a agência, ela vai te dar um retorno de comunicação, né? Mas, por exemplo, esse gestor, ele tem um par dentro da empresa que é um engenheiro, é um cara da área de finanças. Então, assim, esses profissionais, eles são movidos a dados, estatística. E quando você faz investimento em comunicação e você acaba tendo retorno em comunicação, como é que você vai quantificar isso dentro de uma empresa? Como é que você vai saber que foi efetivo? Né? Então, por isso que a gente identificou que reputação é uma preocupação que está no radar de todos esses profissionais. Porque o gestor de comunicação, ele é estratégico, principalmente em momentos de crise. Mas quando você vai fazer a discussão de orçamento anual, o primeiro corte é exatamente na área de comunicação. Exatamente porque não tem habilidade, capacidade para mostrar a contribuição da área para o negócio. Não, é uma área estratégica, aparecemos no Jornal Nacional. Ok, a gente analisa, apareceu no Jornal Nacional, fantástico. Mas qual é a contribuição desta exposição no Jornal Nacional para a empresa? Ajudou a vender? Os pedidos aumentaram? Gerou receita? Então a gente consegue quantificar isso. Então, a nossa metodologia de valoração financeira, por exemplo, ela não está baseada em indicadores externos. Se você tem uma exposição em veículos de grande imprensa regional ou televisão, para nós não nos interessa qual é o valor de um anúncio publicitário no veículo desse. Para nós o que interessa é qual é a relevância desse veículo para a geração de negócio para essa empresa. Quanto aparecer aqui contribui para o teu vendedor. Estar exposto na imprensa uma ferramenta de vendas, ajuda a tua equipe comercial no trabalho de convencimento do cliente, se ajuda. Então a gente trabalha para que essa empresa esteja exposta nos veículos estratégicos e a gente indexa toda a parte de valoração financeira a essa relevância estratégica. Então, ela está muito relacionada, por exemplo, à avaliação do time de gestores e de vendas sobre o trabalho de comunicação. Né? Então, assim, toda a parte, claro, é uma metodologia complexa,
mas a gente desenvolveu ela exatamente para isso, porque é uma avaliação interna do gestor. Então não adianta você apresentar um relatório, tivemos tantas mil matérias. Perfeito, mas quanto a gente vendeu com isso? No marketing é muito fácil. Fizemos investimento em campanha, tivemos um retorno de tanto, vendemos tanto. Você consegue... Quando tem um e-commerce na ponta, né? Porque quando não tem porque quando não tem, é uma das realidades que a gente já passou aqui. Quando é um varejo, é commodity, é super difícil de você mensurar o trabalho que você faz ali no digital para converter, né? Exatamente. Mas eu fico feliz de saber que existem, né, pessoas tão inquietas assim como vocês que falaram, não, vamos encontrar uma forma de mensurar isso e uma forma que realmente vai fazer as coisas funcionar. É muito bom. Como eu falei e reafirmo, o trabalho de vocês é uma coisa que surpreendeu muito aqui a gente, né, ter conhecido, e que vale super a pena quem está aí assistindo o nosso material, tiver algum interesse de saber, entrar em contato e falar, olha, como é que eu aplico o H-Score dentro da minha marca, né? Até deixo nossa recomendação aqui. Leandro, eu agradeço muito a sua participação. Nossa, é um conteúdo, como você disse, não é uma coisa simples, é uma coisa complexa. Talvez a gente dá para virar uma minissérie só falando sobre reputação de marcas, como um gerador de negócio, e até deixo aí, fica um insight, quem sabe a gente consegue desenvolver um projeto disso juntos, mas eu agradeço de verdade a sua participação, muito bom ter você aqui. Vamos colocar as redes sociais aí, o LinkedIn da Eight, também o site de vocês para o pessoal poder conhecer o trabalho. Tá joia, sou eu que agradeço, quero parabenizar vocês por esses 16 anos, agradecer a parceria que a gente tem, deu muito certo e eu acho que é o tipo de parceiro que a gente busca mesmo, alguém que entenda a essência do que a gente está fazendo e que venha com ideias construtivas ou ideias disruptivas, né? Então, eu acho, como fundador da empresa, assim, e principal tomador de decisões, que a gente achou um parceiro que conseguiu entender o que a gente faz. Então, mais do que um cliente, viram que existe alguém que está tentando mudar o mundo mesmo, né? Então, eu fico muito feliz do que a gente está fazendo. Tá bom. Muito obrigada também, viu? A gente fica por aqui e eu vejo vocês no próximo episódio. Mais um convidado, mais um tema tão relevante para o mercado da comunicação. Espero que vocês estejam gostando dessa nova temporada do Comunicar Inspira. A gente se vê, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Leandro. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau, tchau.